Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós estamos aqui para fazer esta conferência e para nós explicarmos quais são as consequências desta declaração que Francisco fez no dia 13 de setembro, afirmando que as pessoas podem se salvar, não importa qual seja a religião. Então, segundo ele, nesta sua explicação para os jovens em Singapura, qualquer que seja a religião, leva a Deus. E não importa se você é cristão, se você é muçulmano, se você mesmo cultua o diabo na Umbanda ou no Espiritismo, você estará num bom caminho para chegar a Deus, não importa qual seja a religião. Então, de fato, nós sabemos que o Papa Pio IX, como um Papa verdadeiro, condenou esta frase que diz: é livre a qualquer um abraçar e professar aquela religião que ele, guiado pela luz da razão, julgar verdadeira. E o Papa Pio IX também condenou a frase que diz: no culto de qualquer religião podem os homens achar o caminho da salvação e alcançar a mesma eterna salvação. Então, essas frases são condenadas nos sílabos. E isso significa que a pessoa que afirma isso, ela está excomungada da Igreja Católica. Então quer dizer que aqui nós temos mais uma causa de excomunhão para Francisco. Quer dizer que, longe de querer se apresentar como Papa, ele não poderia nem sequer se apresentar como católico. Então nós estamos hoje aqui para explicar para as pessoas o quanto é importante nós não aderirmos a esta nova religião que está sendo fundada aí e a esse novo conceito que nós chamamos de noachismo. Então, o noachismo é algo criado pelos judeus para formar uma religião universal que esteja em sintonia com a religião dos judeus e que possa fazer com que todos aqueles que não são judeus, ou seja, os cristãos, os muçulmanos, budistas, não importa qual seja a religião, que eles se unam numa religião universal em nome da fraternidade. Então, esse é o objetivo desse noachismo, ou seja, dessa nova religião que foi inventada pelos judeus talmudistas. Então, aqui nós vamos perceber que Francisco não é Papa porque ele não trabalha para a Igreja Católica. Mas ele trabalha para esta elite mundial judaica que financia hoje o Banco do Vaticano e que está sob o controle de todos os instrumentos e de todos os governos que se implantaram na face da Terra nessa atual situação. Então, nós sabemos pela própria história que houve um grande investimento de dinheiro para que eles conseguissem fazer revoluções. Então a revolução que se diz francesa, na verdade, ela não tem nada de francesa. Isso é uma mentira, porque ela não foi uma revolução feita pelo povo francês. Ela foi uma revolução feita por mercenários que foram pagos com o dinheiro que veio da Inglaterra, que por sua vez já estava sob o controle dos judeus desde que o anglicanismo se implantou ali. Então o anglicanismo manteve o povo numa religião do jeito que eles queriam, tendo algum sacramento, tendo alguma coisa, e os judeus puderam se implantar e dominar a política daquele país. Uma vez que eles implantaram esse sistema financeiro em Londres, então foi aí que eles começaram a implantar a nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial começou com a Revolução dita francesa, porque ali eles tomaram o poder da França, que sempre foi o maior sistema de poder temporal que sustentava o Papa e sustentava a Igreja Católica. Então, uma vez que essa revolução se implantou na França, eles foram organizando guerras e revoluções para dominar todos os governos do mundo. E eles foram conseguindo fazer isso
com o tempo, e toda essa situação geopolítica, podemos dizer assim, estava já bem organizada no fim da Segunda Guerra Mundial. Então faltava simplesmente tomar o último inimigo e dominar o último sistema de governo, que aparentemente era o mais difícil de dominar, mas através também do dinheiro e de toda essa instalação mundial para criar uma nova ordem, eles conseguiram também entrar no Vaticano através de membros infiltrados da maçonaria e também pessoas que estavam ali trabalhando claramente para destruir o papado e destruir a força da Igreja Católica. Então foi quando eles conseguiram colocar no comando do Vaticano um homem que foi eleito de forma fraudulenta. E esse homem se chamava Roncalli. Roncalli era um elemento infiltrado que já vinha trabalhando para o modernismo e para a maçonaria de forma clara e aberta, desde muitos anos. Mas esse homem, como estava protegido por esses poderes e estava muito bem alicerçado por esse financiamento internacional, então ele sabia que ia se tornar Papa, e ele 10 anos antes já dizia, olha, quando eu for Papa nós vamos fazer um concílio e vamos mudar a igreja. Então foi assim que surgiu a nova igreja do Vaticano II, através desse homem que se chama Ângelo Roncalli. Portanto, todos aqueles que vieram depois de Ângelo Roncalli não são sucessores de São Pedro e não são papas da Igreja Católica. Eles são sucessores de Ângelo Roncalli, bispo maçom, que se infiltrou no corpo diplomático da Igreja e sempre pregou contra a doutrina da Igreja. E esse homem que era excomungado, já por pregar a doutrina contrária à fé, foi ele que assumiu, em 1958, após a morte de Pio XII, o comando do Vaticano. Então, a partir desse momento, eles começam a organizar a nova igreja. E aos poucos, eles vão fazendo com que não só a estrutura do Vaticano, mas também toda a estrutura da Igreja Católica no mundo inteiro comece a trabalhar para a nova ordem mundial. E é por isso que eles foram escolhendo bispos que estavam ligados à maçonaria ou que estavam em sintonia com o pensamento maçônico do noachismo. Porque, na verdade, a maçonaria também é uma organização com diversos ramos que trabalha desde a sua fundação na Inglaterra, justamente em 1717. Esse sistema maçônico trabalha para a implantação desta nova ordem. E, por sua vez, a maçonaria é comandada por essa elite judaica que nós chamamos de Sinédrio. Então, quer dizer que é um sinédrio que foi implantado ocultamente, por isso que é chamado também de poder oculto, porque eles se implantaram ocultamente e eles trabalharam sempre assim. Começa com dinheiro, depois com a informação falsa, com a mentira, com esse poder da mídia para convencer as pessoas de ideias contrárias ao catolicismo, e depois com a guerra e com a revolução. E através de todo esse tipo de violência é que eles implantaram todos esses sistemas, como por exemplo o comunismo, ou que eles fizeram também todas essas guerras e todas essas revoluções, tudo isso para que não houvesse mais possibilidade da Igreja Católica dominar os ambientes do mundo que antes pertenciam a esse grande organismo que nós chamamos de cristandade. Portanto, quando nós falamos do problema do Papa, nós não estamos falando de um problema de uma pessoa. Nós não estamos implicando com a pessoa de Francisco, que é um herético e que está falando coisas que não tem nada a ver. Se fosse isso, era um problema muito mais fácil de resolver. Mas não é o caso.
E é por isso que as pessoas têm que tomar cuidado, porque nós não estamos simplesmente falando de sede vacantismo. Ou seja, como se a sede de Pedro estivesse vacante. Não, nós estamos falando de um sistema mundial que tomou posse, primeiro, de todo o poder temporal, de todas as estruturas financeiras que estavam implantadas no mundo, e depois que eles fizeram todas essas guerras e revoluções para se colocar no poder, aí eles foram atacar o Vaticano. Então, por isso que diz o exorcismo de Leão XIII, de uma forma muito clara e precisa, porque Leão XIII já viu isso lá no fim do século XIX, dizendo, olha, ali onde está a Cátedra da Verdade e a sede de Pedro para iluminar os povos, foi ali que eles implantaram o trono das suas abominações. Então quer dizer que ele diz isso no fim do século XIX, nesse exorcismo, justamente para indicar de forma profética o que ia acontecer em 1958. Então, o trono das abominações está hoje justamente em Roma, onde antes se assentava um Papa. E o problema da Igreja Católica hoje não é simplesmente o problema de Francisco. Se fosse isso, estava fácil de resolver. Era só conscientizar os cardeais, olha, vamos fazer alguma coisa, etc. Não, mas não é isso. O problema hoje é muito mais grave. Nós estamos falando de toda uma igreja que está programada para servir a um outro Senhor e fazer com que as pessoas se convertam a uma nova religião. Então, esse que é o problema. E há muitas pessoas que nos criticam aí na internet e levantam essas hipóteses e essas afirmações falsas e condenadas pela igreja de que um papa poderia ser herético e como que nós teríamos que fazer na situação de um papa herético, etc. E a gente tem até muita tristeza de ver isso, porque aparentemente são pessoas inteligentes, mas quando nós analisamos o discurso dessas pessoas, nós percebemos que eles não estão agindo com inteligência. Porque nós não estamos falando de uma heresia. De fato, um Papa nunca pode ser herético, porque ele tem assistência divina e é ele que nos ensina a verdadeira fé. Mas não é um problema de uma heresia. Mesmo que um Papa pudesse ser herético, coisa que não é possível, mas mesmo que isso acontecesse, nós não estaríamos nessa situação. Por quê? Porque uma heresia não é capaz de criar uma nova igreja. Uma heresia é capaz de criar um problema, uma situação de impasse, depois a igreja vai lá e resolve através de um concílio, uma definição dogmática e tal, que põe fim ao problema da heresia. Mas nós estamos falando aqui de uma apostasia, ou seja, de toda uma estrutura que se esvazia da sua verdade, da sua consciência. É como você imaginar o corpo de uma pessoa que se esvazia da sua alma. E depois esse corpo é possuído por uma outra alma, de alguém muito diferente, que pensa de forma muito diferente daquela pessoa. E você se espanta ao ver que aquele mesmo corpo daquela pessoa que você conhecia já não tem mais o mesmo pensamento, já não tem mais a mesma reação, já não tem mais os mesmos valores e a mesma verdade. Então você diz, olha, aconteceu alguma coisa, porque não é mais aquela pessoa que está ali. Isso é o que aconteceu com a igreja. O corpo foi esvaziado, ficou ali a estrutura igual, mas a alma é outra. Então antes tinha ali a alma, que era o Espírito Santo, e ali estava uma estrutura a serviço da verdade e da fé católica. Agora nós temos uma estrutura a serviço de uma nova religião. E essa nova religião foi muito bem definida por Francisco nesse ensino que ele deu para os jovens lá em Singapura, nesse último 13 de setembro. Por isso que nós estamos explorando esse tema, porque não houve, até hoje, mesmo no episódio de Pachamama, não houve nada tão claro e tão evidente no falso pontificado de Francisco que pudesse nos dar o argumento que nós precisávamos para chegar no checkmate. Então hoje, vocês prestem atenção nas conferências que nós já fizemos,
Preste atenção tudo que nós já dissemos até hoje, que nós estamos ensinando já desde 2020, e vocês vão perceber que tudo está se concluindo exatamente da maneira como nós já tínhamos mostrado, porque tudo é muito claro, tudo é muito evidente, basta que a pessoa faça uma pesquisa e tenha o mínimo de inteligência e de honestidade. Porque se você tiver um pouquinho de inteligência, um pouquinho de honestidade, dá para chegar na verdade, não precisa fazer tanto esforço. Não é uma coisa impossível, não é uma coisa só para iluminados, mas a pessoa tem que querer. Porque toda a verdade você tem que querer. Até para você pregar para um ateu, você pode mostrar para o ateu todos os argumentos. Se ele não quer se converter, ele não converte. Ele pode ser a pessoa mais inteligente. Se ele tem um coração fechado, mesmo com os argumentos claros e evidentes, ele não se converte. E assim acontece com qualquer pessoa que está no erro. Se você prega para um protestante, se você prega para um muçulmano, se você ensina uma pessoa que é espírita, a mesma coisa. Se a pessoa não quer se converter, você mostra os argumentos, você mostra a verdade e a pessoa não se converte. No entanto, a Igreja Católica sempre usou dos argumentos da verdade para mostrar não só para os ateus que Deus existe, não só para os protestantes que Jesus Cristo fundou a Igreja Católica e quer que nós estejamos sob uma só fé e um só batismo. Então a igreja não somente fez isso, mas ela também condenou a falsa doutrina dos galicanos, que ensina que um papa pode ser herético, que um papa pode errar, que um papa não é infalível, ou pelo menos que ele não é sempre infalível. Que ele pode errar hoje, pode errar amanhã, ele pode falar uma coisa que não tem nada a ver para milhões de jovens no mundo inteiro, mas como ele não está fazendo um dogma, então não tem nenhum problema, ele continua sendo papa. Essa doutrina falsa dos galicanos é condenada pelo catolicismo. Então, da mesma forma que a apologética condena todos esses outros erros, a apologética também condena o erro dos galicanos. E esses galicanos que fazem guerra contra nós deveriam estudar mais o problema e analisar a situação de uma forma mais profunda, porque nós não estamos pregando simplesmente sede-vacantismo, porque isso aí é uma pregação que não tem fundamento. À medida em que a sede está vacante, obviamente, quando morre um papa, ou quando acontece, no caso de um papa se despedir do seu cargo, como aconteceu no caso de Celestino V, então a sede fica vacante e ali a igreja se prepara para eleger um papa. O problema de hoje é muito mais grave do que uma sede vacante. O problema de hoje é muito mais grave do que imaginarmos alguém que está ocupando a sede de Pedro e que não corresponde ao catolicismo. O problema de hoje é que a estrutura da Igreja Católica foi tomada por uma falsa igreja que está a serviço do judaísmo talmudista. E é isso que nós estamos provando com as nossas conferências, como nós estamos provando hoje também, mostrando aqui essa citação do livro Israel e a Humanidade, do Rabino Ben-Amozeg. Então nós já falamos disso outras vezes, e na citação desse livro, você pode ver aqui o que esse rabino, financiado pelo Rothschild, estava ensinando no começo do século XX. Veja o que diz esse livro. Todos estão de acordo que enfrentamos uma grande crise religiosa. Com efeito, ao conflito entre a ciência e a religião, se ajunta o antagonismo que cada igreja traz atualmente devido ao trabalho de evolução que ocorreu nos últimos tempos. Então veja como a frase dele é perigosa. Porque eles mesmos, os judeus, financiaram o protestantismo. E agora ele trabalha colocando esse argumento. Olha, cada igreja tem uma doutrina diferente porque elas evoluíram, elas fizeram um trabalho de evolução, de pesquisa, da interpretação da Bíblia, etc. Tá vendo? Então está tendo uma crise religiosa. Ao mesmo tempo que os próprios judeus também financiaram essa falsa ciência que se apresentou como antagonista da religião. E que começou a dizer, olha, o catolicismo é uma coisa ultrapassada, o catolicismo é uma coisa que perseguiu a ciência, que perseguiu a verdade científica, com
conhecimentos retrógrados da Idade Média. Então, agora nós temos que abandonar essa religião, porque essa religião impede o ser humano de progredir. Então, essa propaganda falsa também veio deles. E agora, esse rabino escreve esse livro, no século XX, e começa a dizer, olha, então nós estamos numa crise religiosa. Porque cada igreja diz uma coisa, e a ciência está contra a fé católica. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender que a luta entre as religiões começa com o cristianismo. Então, já começa a mostrar, olha, aqui está o problema é o cristianismo. Foi essa religião que quis se impor sobre as outras, procurando converter os povos e se afirmando a única religião verdadeira onde se pode buscar a salvação. Então aqui está o problema. O problema é a Igreja Católica. Ele não diz claramente Igreja Católica, mas é todo mundo que entende já viu que aqui cristianismo, na palavra dele, é a Igreja Católica. Ou seja, uma religião que se afirma a única verdadeira, que é isso que a Igreja sempre ensinou, e a única religião que pode nos levar à salvação. Por quê? Porque a mensagem de Cristo, que é o único Deus verdadeiro, encarnado, que, por sua vez, é transmitida pela sua única igreja, que nos dá a única verdadeira interpretação da Bíblia. Aí que está a questão. Então, isso é o catolicismo. E o Rabino Ben Abozeg agora coloca o catolicismo em xeque. E esse livro aqui, ele teve uma repercussão enorme. Porque foi ele, através desse ensinamento, que começou a se impor em todos os ambientes universitários e também nas sociedades secretas, para que os bispos, padres e todos aqueles que estavam trabalhando para a Igreja Católica pudessem se converter a esse novo pensamento aqui. Então foi aqui que eles trabalharam pesado e com muito dinheiro. E aí ele continua. Monoteísmo é um dogma que separa Deus do mundo, suprimindo a teoria da emanação que une o mundo a Deus. Então, olha só, até o monoteísmo, ele como judeu, diz que não é bom. Porque nós estamos num dogma que impõe que você só tem um Deus. Mas ele depois diz, ao contrário, a verdadeira tradição hebraica, presta atenção nessa frase, a verdadeira tradição hebraica, segundo ele, reconhece a imanência, a transcendência de Deus, ao mesmo tempo que une o panteísmo com o monoteísmo. Então, essa revelação que ele está nos dando aqui, está afirmando que para o verdadeiro judaísmo, ou seja, esse talmudista, que é um judaísmo contra Cristo, que é o judaísmo daqueles judeus que não aceitaram Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Então, para eles, o monoteísmo é uma opinião sua. Mas se o outro acredita que existem muitos deuses, até isso ele tem o direito de acreditar, e isso também é válido, porque isso faz parte dessa imanência. Afinal de contas, nem sequer dizer que existe um só Deus ou que existem vários, nós não podemos. Então, segundo o Rabino Ben Abozeg, se a pessoa lê a Bíblia e diz lá claramente na Bíblia, eu sou o único Deus, os outros deuses são falsos, os outros deuses são demônios, nem isso você deve acreditar. Porque isso simplesmente é uma revelação para você, mas para o outro pode ser outra revelação. Percebe como é que é grave? Depois ele diz ainda, a crença num Deus único, tal que Israel cultiva, harmoniza não somente as exigências da ciência, então quer dizer que para eles a ciência está totalmente de acordo com a fé de Israel, mas também une as igrejas divididas e todas as religiões. Então, segundo esse rabino, todos nós temos que aderir a essa nova religião que esses judeus talmudistas que controlam o mundo estão querendo impor. De tal forma que eles vão continuar vivendo esse judaísmo talmudista cabalista e nós vamos viver cada um a sua religião, mas sem fazer guerra contra o outro por causa de religião. Então é isso que Francisco disse lá em Singapura. Ele disse, olha, se você tem a sua religião e você acha que ela é verdadeira e o outro tem outra, e ele acha que é verdadeiro, o que vai acontecer entre vocês? Vocês vão fazer guerra. E a guerra é uma coisa boa? Não. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ensinar que você tem a sua, eu tenho a minha,
e está tudo bem. E, na verdade, é isso que a maçonaria sempre ensinou. Porque a maçonaria tem como princípio que a pessoa, para ser maçom, tem que ter uma religião, mas pode ser qualquer uma. Então, esse é o princípio no Ashida, é que você tem que ter uma religião, mas não importa qual seja a sua religião. E com esse princípio, nós chegamos à religião do anticristo. Porque é a partir daí que está sendo instalada na Terra a religião universal, que é a religião do anticristo. Então veja o que diz agora Monsenhor Vigano, nesse seu último pronunciamento, quando ele fez uma homilia no dia 14 de setembro, dia seguinte dessa afirmação blasfema de Francisco em Singapura. Ele diz: o espírito secularizado, penetrado na igreja com a cumplicidade de uma hierarquia sem fé e sem caridade, porque de fato essa hierarquia que está aí não tem a fé católica, e se você não tem a fé católica, não adianta você dizer que você é bonzinho, que você é amigo, que você abraça o outro, que no fundo você não tem a verdadeira caridade. Veio impor esta visão horizontal, tá vendo? A visão horizontal. Então isso anula a redenção de Cristo, porque você só vê as coisas para o bem do homem. Então nós temos que estar na fraternidade, nós temos que estar na amizade, não precisamos mais de acolher uma revelação de um só Deus e dizer que somente com essa revelação nós podemos nos salvar. Porque na verdade, a mente do homem moderno, ela já é programada para isso. Cada um tem a sua consciência, não importa o que você pensa ou o que você pensa. Então quer dizer que a mente do homem moderno é indiferente à verdade. Então você não pode nem pregar, nem impor e nem sequer tentar convencer o outro da verdade. Porque na lógica moderna, cada pessoa tem a sua verdade. Então é isso que destruiu completamente o pensamento. Porque até para você construir o pensamento, você precisa partir desse princípio. Olha, existe só uma verdade. E a verdade tem que ser encontrada. Então, para cada coisa tem a sua verdade. Se você não encontrar a verdade, você está na mentira, você está no erro. Então, isso é um princípio da filosofia que é necessário para você construir um pensamento. Se a pessoa não tem isso, você não consegue construir o pensamento. As pessoas não conseguem nem argumentar. E é isso que está acontecendo hoje em dia. As pessoas são incapazes de perceber que existe uma verdade. E que essa verdade tem que ser revelada, tem que ser ensinada, tem que ser colocada ali para as pessoas aderirem. Porque quando você adere à verdade na sua mente, você se torna um instrumento da verdade. Aí que está o problema. Por isso que é necessário você aderir. A fé não é uma coisa opcional. A fé é uma coisa obrigatória. Por quê? Porque se eu acredito em tudo que Deus revela, ou seja, tudo que é verdade, eu tenho a fé. E quando eu tenho a fé, eu sou instrumento de Deus. E eu vou agir sempre em direção daquilo que a fé me guia. Agora, se eu não tenho a fé e eu acredito numa coisa diferente do que é a verdade, então eu sou instrumento do erro. E esse instrumento do erro faz guerra contra a verdade. Então, de toda forma, eles não vão conseguir a fraternidade universal, porque eles vão continuar fazendo guerra. Mas vão fazer guerra somente com aqueles que têm a verdade. Porque aqueles que têm a verdade não admitem o erro. É por isso que nós somos os únicos inimigos da humanidade atualmente, aqueles que permanecem católicos. Então por isso diz aqui, Monsenhor Vigano, que essa visão horizontal anula a redenção de Cristo, anula a sua encarnação, porque não adiantou então ele ter vindo no mundo, se cada religião está boa, então quer dizer que um budista já está bem. Então não precisava Jesus ter vindo. Se o budista já praticava a religião dele, ele tem que continuar praticando. Não tem que aderir a Cristo e nem se converter a Cristo e nem se arrepender dos seus pecados e pedir o batismo. Percebe? Por quê? Porque tá bom. Continua nisso. Então anula a encarnação, anula a sua paixão. Se todas as religiões são um caminho para chegar a Deus, como afirmou blasfemamente Bergoglio há poucos dias em Singapura, não é necessário nenhum salvador. E nem uma igreja que seja um instrumento de salvação no mundo, nem um papa que seja vínculo de unidade na fé na igreja. No entanto, este papa, entre aspas, para quem qualquer um pode ser salvo sem a redenção de Cristo, deseja ser reconhecido e obedecido pelos católicos.
Esse que é o problema. Como chefe desta igreja, que ele considera blasfemamente inútil, porque ele diz, ó, não é necessário você ser católico para se salvar. E em nome de um poder usurpado, ele ousa excomungar aqueles que denunciam a sua apostasia. Então, realmente é uma frase aqui que tem um efeito. E é por isso que é importante a gente prestar atenção, porque nessa atual situação, você vai dividir os católicos em pelo menos 3 grupos, que são aqueles que defendem e concordam com esse atual estado de apostasia, que são pessoas que já foram formatadas nesse novo sistema. Então eles acreditam não só que Bergoglio é Papa, mas eles acreditam, inclusive, que eles têm que obedecer tudo que Francisco faz, porque ele é Papa com a mesma autoridade dos outros Papas do passado. Então eles atribuem a autoridade da Igreja Católica para esse homem que destrói a Igreja Católica. Então esse é o primeiro grupo. Depois tem aqueles que não concordam com a nova igreja, atacam Francisco, mas continuam dizendo que ele é Papa. Então esses são os galicanos. Os galicanos são esses que lutam contra si mesmos. Por quê? Porque eles permitem que dentro da casa deles fique o inimigo e ainda dizem que o inimigo é o chefe. Não, o inimigo é o chefe, nós temos que suportar, ele continua aqui dentro de casa. E a gente vai vivendo na casa dele. Só que um dia, né, eles mesmos vão ser expulsos daquilo que eles julgam que é a Igreja Católica. Então quer dizer, eles fazem guerra contra si mesmos. Esses são os galicanos. E depois vem aqueles que defendem a doutrina do papado e não reconhecem de forma alguma que Francisco possa se apresentar como Papa da Igreja Católica. Porque a única coisa que ele tem de católico são os prédios do Vaticano que ele roubou. Mais nada. Então é aqui que a gente tem que também sempre orientar as pessoas, porque não basta você receber sacramentos no rito antigo. Porque você fala, eu tenho a missa tradicional, ou então eu tenho uma doutrina boa, ou então eu uso uma saia, eu uso um véu, então quer dizer que eu sou católico. Não. Para você ser católico, você tem que aderir a toda a doutrina da Igreja Católica. E a doutrina da Igreja Católica não aceita que você diga que alguém é Papa e ao mesmo tempo ensina coisas contrárias ao catolicismo. A Igreja Católica, na sua doutrina, não aceita que você diga que você pode ter um Papa e desobedecer. Ou que você pode deixar que ele ensine uma religião diferente, enquanto que você que vai ensinar uma coisa mais perfeita que o Papa. Isso não existe no catolicismo. No entanto, esses tais galicanos continuam fazendo guerra contra nós na internet e cada vez estão mais atiçados porque eles estão percebendo que as pessoas estão, de maneira geral, aderindo à nossa conclusão de que Francisco não é Papa. E essa conclusão é necessária porque sem isso a igreja nunca vai se encontrar de novo. Primeira coisa que tem que fazer é tirar esse homem como referência de Papa e voltar à verdadeira fé, voltar ao ensinamento de todos os verdadeiros papas de uma forma bem clara. Até aqui nós tivemos papas e nós seguimos. A partir daqui não são mais papas e nós não seguimos. Então quando isso está bem claro, aí a partir daí a igreja pode se reorganizar e pode inclusive ter um verdadeiro papa para fazer oposição a esses impostores. Mas esses aí fizeram inclusive agora um outro vídeo. Dessa vez esse pessoal que é fruto do lefebrismo, de diversas correntes, eles se unem nesse canal para falar mal de nós. E de forma debochada, nesse vídeo aí, eles falam contra o próprio papado. Porque eles voltam a afirmar várias vezes que os papas erraram, que São Pedro, como primeiro papa, também errou, sendo que nós sabemos que São Pedro nunca ensinou o erro. Uma coisa São Pedro fez, negar a Cristo. Mas negar a Cristo foi um pecado. Não foi uma heresia, não foi um erro que ele ensinou. Foi um pecado que ele fez antes de ser papa. E ele se arrependeu desse pecado e depois ele se converteu e foi confirmado no papado depois da ressurreição. Então essas coisas são importantes nós saber, porque senão a gente fica falando mal dos papas e achando que é católico.
E nós não falamos mal de nenhum Papa. Nós só não seguimos Francisco e obedecemos ele porque ele não é Papa. Porque se ele fosse, nós seríamos os primeiros a estar a serviço dele. Então, eles dizem que não é possível afirmar que um Papa eleito que está vivo não é Papa e que a sede está vacante. Ora, mas como nós já explicamos, não é um problema de eleição. É um problema de vermos uma nova igreja ser instalada. É uma constatação de que não há mais a Igreja Católica atuando ali. Isso é uma coisa muito mais profunda. Depois eles ainda dizem que o sedevacantismo é o extremo oposto do continuismo, que são dois movimentos que surgiram a partir do Vaticano II. Então veja a frase que eles fazem aqui, que aparentemente é inteligente e convence muitas pessoas, mas que mostra que vem de pessoas que não sabem pensar. Por quê? Porque se o Vaticano II dividiu, já é algo para se notar que o Vaticano II não pode ser a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, quando faz um concílio, ela não divide. Ela simplesmente joga para fora os excomungados. Ó, você é excomungado. Sai para fora. Você não crê, então sai fora. E aqui a Igreja fica mais forte ainda. É isso que faz um concílio. Agora, se o Vaticano II divide, então já é uma coisa que mostra que não é católico. E depois diz ainda, ó, surgiu o continuismo e o sedevacantismo, segundo eles. Por quê? Porque o continuismo, como eu disse, é a primeira posição, que defende o que faz Francisco, não importa que ele diga que qualquer religião está boa, ele continua sempre sendo o Papa, e essas pessoas do continuismo, que como eu disse, são formatadas no Vaticano II, então eles continuam achando bom e praticando a religião de Francisco. Então eles defendem Francisco. E os sedevacantistas, por sua vez, deixam claro que Francisco não é Papa. Agora, a conclusão é correta, que os dois são dois movimentos opostos, mas que têm a mesma linha. Por quê? Porque os dois partem de um princípio, que é católico, que você tem que sempre obedecer o Papa. Então quer dizer que o continuismo está obedecendo aquele que eles pensam que é Papa, enquanto que os sedevacantistas não estão obedecendo justamente porque sabem, já concluíram que ele não é Papa. Porque se tivesse um Papa, eles estariam obedecendo. Então, quer dizer que os dois partem do mesmo princípio. No entanto, esses continuistas, eles erram porque não estão percebendo a contradição. Ou eles não têm informação dessa contradição, ou eles não conseguiram entender o problema a ponto de concluir que Francisco não é Papa e, portanto, não deveriam obedecer. Agora, os galicanos que se apresentam como a solução correta, que aparentemente seria uma coisa equilibrada, nenhum oposto. Não estamos nem no extremo nem no outro. Nós somos uma posição equilibrada, olha. Eu nem sigo Francisco, mas também não digo que ele não é Papa. Parece muito equilibrado, mas na verdade isso é que é incoerência. Por quê? Porque ele não parte de um princípio católico. O princípio católico é estar com o Papa e obedecer o Papa sempre. Então, justamente porque eles não têm esse princípio católico, que eles são piores do que os próprios continuistas, ou seja, aqueles que seguem o Vaticano II, porque eles nem sequer se baseiam nesse princípio básico de obediência ao Papa. Então, é daí que eles vêm fazendo nesse vídeo uma afirmação ainda mais escandalosa. Eles disseram ali que a França romantizou o Papa para combater o galicanismo e o jansenismo. Então quer dizer que com isso eles mesmos se denunciaram, admitindo que eles são galicanos e jansenistas, e criticando aqueles que combateram essas ideias no século XIX e dizendo que eles simplesmente romantizaram o Papa. Quando que, na verdade, nós sabemos pela própria doutrina do Vaticano I que isso não é nada de romantizar o Papa, mas é de valorizar aquele que Cristo mesmo, pelo Evangelho, colocou como chefe da igreja. Porque não foi a igreja que romantizou, ou o século XIX, com seus autores piedosos, que inventaram que o Papa é infalível e que nós devemos ter uma honra, uma veneração. Não! Isso veio da palavra do próprio Jesus. Ele falou, tu és Pedro, sobre esta pedra aqui que eu vou edificar a minha igreja. Então é claro, a pedra não é simplesmente a pessoa de Pedro, mas é a fé de Pedro.
E a fé de Pedro é a base. E todos os papas são papas porque eles têm a fé de Pedro. E a fé de Pedro é a fé integral, é a fé católica completa. E isso Deus deu para todos os papas. E quando Jesus rezou para Pedro, para que a fé dele não desfalecesse, ele já rezou por todos os papas, até o fim do mundo, para que eles nunca percam a fé. Então isso é uma garantia da Igreja Católica. Por isso que essa igreja é a igreja verdadeira. Porque se não fosse isso, não tinha como nós acreditarmos na Igreja Católica. Então, os galicanos não só estão blasfemando contra Deus e blasfemando contra o papado, porque eles zombam da religião católica e eles mentem quando se trata de denunciar o erro de Francisco, ao invés deles mostrarem claramente que esse homem não poderia se apresentar como papa e a igreja não legitima, mesmo que os poderes seculares legitimem esse homem lá no Vaticano, os verdadeiros católicos não legitimam. E por isso ele nunca vai se tornar papa. Porque ele precisa de uma aprovação da igreja, e ele não tem essa aprovação. E aí veja que eles dizem também que já houve muitos papas que erraram e que nós não precisamos depender do papa. Então essa religião é falsa. O galicanismo é uma heresia condenada pela Igreja Católica e nunca nós podemos seguir essas pessoas que resistem a Francisco, afirmando que Francisco é papa, mesmo que ele seja herético ou mesmo que ele seja um apóstolo. Então, por isso é que eu cito aqui o cônego Poitiers, que escreveu esse livro, também no século XIX, contra o sistema galicano, para defender o verdadeiro catolicismo, e ele vai dizer exatamente isso que eu estou dizendo agora, que quando nós pressionamos os galicanos sobre o artigo da infalibilidade da Santa Sé, e eles se veem incapazes de responder às provas convincentes que lhes são dadas, que nós temos provas históricas que nenhum papa foi herético, mais uma vez devemos forçá-los a este último entrincheiramento e remover-lhes esse pretexto absurdo e indesculpável, fazendo-os ver que é apenas a ignorância ou a má-fé que lhes autoriza a questionar a autoridade infalível da Santa Sé e lhes dar a tranquilidade no meio da sua desobediência. Então isso aqui é uma frase muito impressionante do Chanoine Poitiers dentro desse livro contra o sistema galicano. E é exatamente isso que nós temos que dizer para todos esses aí que são membros. Fraternidade São Pio X, Montfort, Instituto Cristo Rei, Instituto do Bom Pastor, todos esses que se apresentam, mesmo o Centro Dom Bosco, que nós também fizemos uma resposta para eles na semana passada, quer dizer, todas as pessoas trabalham como um bloco em conjunto, se apresentam como católicos, perfeitos, tradicionais, muito bem vestidos, participando de missa tradicional, mas eles não são católicos. São heréticos condenados pela igreja. E é por isso que eles não chegam a conclusão nenhuma. E as pessoas não podem participar dos sacramentos deles, porque participando dos sacramentos deles, eles estão traindo a Igreja Católica. A Igreja Católica tem um só princípio, que é o fundamento do papado. E a partir do fundamento do papado, nós temos todos os dogmas e todos os conteúdos que são dados pelo magistério para a fundação dessa religião verdadeira. Então isso aí não sou eu que estou criando, é o próprio Cristo. Ele não falou assim, vou colocar a igreja sobre dois fundamentos. Ponho Pedro de um lado e ponho Paulo de outro. Ou então ponho um outro fundamento ali, em outro momento, em outra situação. Não, ele colocou só um. E esse único fundamento é o princípio, é a base. Se nós não partimos dessa nossa união com o Papa, então não adianta querer ser católico, querer fazer a religião. É tudo perdido. Então é tudo ou nada. Ou você está com Francisco ou não está com ele. E se não está, é porque ele não é Papa. E é evidente que ele não é Papa. Por quê? Porque ele não trabalha para a Igreja Católica. Ele trabalha para quem paga ele, para quem colocou ele ali. E quem mantém os sistemas de governo no mundo inteiro. E é por isso que eu estou fazendo toda essa explicação, para as pessoas perceberem que isso não começou agora, nesse mês passado. Isso começou com as revoluções. Que foi ali que eles começaram a tomar o poder. E isso parou lá no Vaticano.
E quando eles tomaram o poder do Vaticano, aí eles disseram, ó, uma questão de tempo, nós vamos chegar no noachismo. Então, quer dizer, começou em 1958, depois veio o concílio e agora eles já conseguiram tudo. A declaração de 13 de setembro de 2024 é a prova de que o projeto de destruição da Igreja Católica estava previsto e que Leão XIII denunciou no exorcismo, já chegou à sua consumação. Então, por isso que diz o venerável Fulton Sheen, que foi um bispo nos Estados Unidos, que ele também previu tudo isso e ele disse, olha, o falso profeta terá uma religião sem cruz, que não tem mais a cruz. Quer dizer que acabou essa história de renúncia, essa história de acreditar que nós temos que ver uma só religião, que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Não, acabou isso. Haverá uma igreja falsificada. A falsa igreja será mundana, ecumênica e global. Então repita essa frase porque é isso que nós estamos vendo agora. A falsa igreja será mundana, ecumênica e global. Será uma federação dispersa de igrejas e religiões, formando um tipo de associação global, o Parlamento Mundial das Igrejas. Será esvaziada de todo o conteúdo divino e será o corpo místico do anticristo. Então é isso que aconteceu hoje, por isso que nós estamos fazendo essa conferência, porque era necessário nós explicarmos melhor, como nós já começamos a fazer na semana passada. Hoje aqui no Paraguai nós estamos completando as informações que nós demos na última conferência que eu fiz quando ainda estava ali na França, falando desse ato escandaloso de Francisco, de declarar que todas as religiões são boas e qualquer religião pode levar a Deus. Então, por isso, eu ainda faço uma última citação do Papa Gregório XVI, que diz: outra causa que tem causado muitos males que aflige a Igreja é o indiferentismo. Ou seja, aquela perversa teoria espalhada por toda parte, graças aos enganos dos ímpios, que ensina que se pode ter a vida eterna em qualquer religião. Exatamente a doutrina de Bergoglio. Então, Papa Gregório XVI, verdadeiro Papa, tá vendo porque que é importante a gente saber quem que é Papa verdadeiro e quem que não é? Pra gente saber quem que a gente segue, senão a gente não sabe. E um Papa verdadeiro está dizendo, ó, essa doutrina perversa de dizer que você pode se salvar em qualquer religião é a doutrina desse Francisco, que se diz Papa como Gregório XVI. É impossível, porque um está contra o outro, nós temos que escolher qual que eu vou seguir. Contanto que se viva honestamente, tá vendo? Então, quer dizer, basta a pessoa viver de forma honesta, não importa qual seja a religião, ele vai se salvar. Isso é falso. Como diz o apóstolo, há um só Deus, mas também uma só fé e um só batismo. Tem que ter duas fés. Entendam, portanto, os que pensam poder-se ir de todas as partes ao porto da salvação, que, segundo a sentença do Salvador, eles estão contra Cristo, já que não estão com Cristo. E os que não colhem com Cristo dispersam miseravelmente, pelo que perecerão infalivelmente os que não tiverem a fé católica e não guardarem a fé íntegra e sem mancha. Isso que Gregório XVI está ensinando aqui, de forma infalível, porque ele é um verdadeiro Papa, foi ensinado por todos os Papas desde São Pedro. E nós cremos nisso, nós somos católicos, vamos permanecer nessa fé e por isso mesmo nós estamos hoje convidando as pessoas a não traírem a Igreja Católica, mas a estarem dispostas a sofrer por ela ou até mesmo morrer por ela, testemunhando essa fé que nos foi dada pelos apóstolos. Portanto, guardemos a fé católica, sejamos fiéis a Cristo e que Ele nos ajude nesse combate contra a impostura do anticristo que Francisco está promovendo hoje através da sua apostasia. Então, que Deus destrua os inimigos da igreja, que Deus dê a vitória para os santos de Deus que lutam com as armas da fé. E que Ele seja bendito para sempre. Amém.